Bem-vindos ao canal Sã Doutrina com pastor Aldemir Araújo. Continuando a série Desigrejados, hoje, na terceira palestra, vamos falar sobre o tema A Igreja de Cristo, organismo ou organismo e organização, baseado em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. A primeira tese nesse tema, na visão dos igrejados, eles afirmam que a igreja é apenas doméstica. E refutando essa heresia, podemos afirmar com toda segurança que não existe na Bíblia qualquer menção doutrinária afirmando que os lares seriam os locais oficiais e únicos para se cultuar a Deus. Inclusive o Senhor Jesus, mesmo tendo frequentado vários lares e nesses locais feito diversos milagres, nunca fez qualquer menção de que os lares fossem os locais oficiais para se cultuar a Deus. Já em relação ao templo e às sinagogas, sempre ensinou nesses locais durante todo o seu ministério e chamou-os abertamente de templo de Deus e casa de oração, conforme Mateus 21, 12 a 17. Inclusive, no dia anterior à sua morte, escolheu um espaço que não fosse âmbito residencial para cultuar a Deus e celebrar a ceia com seus discípulos. Ademais, o dia inaugural da igreja, segundo a maioria dos doutrinadores, ocorreu no dia de Pentecostes, e esse fato registra que o povo estava reunido em um cenáculo, local específico de se cultuar a Deus e não no âmbito de uma residência. Se a igreja tivesse a finalidade de ser doméstica, Deus não teria criado a estrutura ministerial como apóstolos, bispos, evangelistas, pastores, ensinadores, presbíteros, diáconos, anciões e tantos outros cargos, como fala em Efésios, no texto que nós lemos. A visão dos igrejados baseiam essa tese em textos como em Romanos 16, versículo 3, quando Paulo, escrevendo uma de suas cartas, ele diz: Saudai a Priscila e a Áquila, e saudai também a igreja que está em sua casa. A igreja que está em sua casa. Em Filemão, capítulo 1, e versículo 1 e 2, Paulo também escreve dizendo assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, ao amado Filemão e à igreja que está em sua casa. Se os textos estivessem afirmando que a igreja é essencialmente doméstica, o verbo gramaticalmente correto seria o verbo ser, que indicaria origem
com sentido de ser doméstica. Mas o verbo contido nesses textos citados é o verbo estar, indicando onde a igreja está e não o que ela é ou de onde ela é. No início, a igreja cultuava a Deus também nos lares. Isso ocorria por alguns motivos. Entre eles, porque a igreja não dispunha de tantos locais para se cultuar a Deus na sua fase embrionária, mas especialmente porque os lares eram mais seguros diante das inúmeras perseguições que a igreja vinha sofrendo. Na visão dos igrejados, a igreja é apenas organismo ou essencial. Refutando também essa tese, de fato, a Igreja de Cristo é um organismo vivo, porque o seu fundador é Jesus Cristo e vive eternamente, e os seus integrantes também são vivos. Mas também ela é uma organização religiosa, pois é assim que a Bíblia apresenta a Igreja de Cristo, como organismo e como organização religiosa. Quando Jesus apareceu a João na ilha de Patmos, na revelação do Apocalipse, ele identificou a igreja como organização religiosa ao utilizar a frase no plural, inclusive o artigo definido, quando ele disse às 7 igrejas, e cita os nomes das igrejas e as qualidades e defeitos que alguma delas havia. E também cita as cidades onde elas estavam localizadas. Se Cristo estivesse se referindo à igreja como organismo, o artigo definido seria no singular, a igreja, e não apontaria defeitos e nem a sua localização. Por que ele não faria assim? Não faria porque a igreja como organismo, ela primeiramente ela é indivisível e ela não possui nenhum defeito. A igreja como organismo vivo, ela é imaculada, é perfeita em comunhão com Deus. E é composta pela totalidade de crentes salvos existentes em toda a terra. Então, a igreja como organismo, ela não tem um nome de bandeira, como tem as religiões. A igreja como organismo, ela está espalhada na totalidade de todas as denominações, desde que a pessoa esteja em comunhão com Deus. Também em Atos dos Apóstolos 9 e 20, 9 e 31, 20 e 28 e 2 Coríntios 1 e 8, o Espírito Santo, através de Paulo, refere a igreja como organização ao usar o artigo definido no plural. Clara afirmação sobre a igreja também como organização. E nas sinagogas pregava a Jesus. Ou seja, quando ele traz a frase no plural, se referindo às igrejas, ele está se referindo à igreja como organização religiosa e não como organismo. Mas ele traz outras informações nesse sentido. Então ele diz também: assim as igrejas em toda a Judéia e Samaria tinham paz e eram edificadas. Então toda a frase está no plural, indicando pluralidade de igrejas, em contraste com a igreja como organismo, que é no singular, é una e indivisível. Também ele diz: irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Então aí mais uma vez a presença da pluralidade em toda a frase, referindo a igrejas como organização religiosa. E por fim, nesse tema, nós vamos citar 2 textos em que
em que está se referindo apenas à igreja como organismo, e o texto traz a frase no singular. Então diz em Hebreus 12 e 23, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos no céu. Então a frase está se referindo a uma entidade no singular. E outro texto muito conhecido de Mateus capítulo 16 e versículo 18, que foi o próprio Senhor dizendo: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então os dois textos estão se referindo à igreja no sentido singular, que se aplica no caso então à igreja apenas como organismo. Além disso, existe comprovação etimológica e histórica de que igreja se refere principalmente à organização religiosa e não igreja como organismo. Parece uma novidade e estranho, mas nós vamos mostrar para você. Etimologicamente, tanto no latim como no grego, o vocábulo igreja sempre foi utilizado para designar reunião de cidadãos ou assembleia de pessoas, mas especialmente para se referir à congregação local de cristãos. Para reforçar a informação, congregação local de cristãos. Inclusive, na primeira Bíblia a ser escrita, o vocábulo igreja foi utilizado para significar congregação de Israel, ou seja, organização religiosa e não organismo. Por outro lado, os primeiros nomes dados à igreja como organismo foi o caminho e seita dos nazarenos e não igreja. Então, na verdade, o nome igreja é ambíguo, se referindo tanto à organização religiosa como à igreja como organismo. Por outro lado também, o modelo que Cristo idealizou para a sua igreja envolve a comunhão vertical, a comunhão horizontal e a dependência entre seus integrantes para praticar o amor fraternal e o fruto do Espírito. E isso só é possível através da religião, como nós lemos no texto inicial. O que é comunhão vertical? Comunhão vertical é a comunhão que existe entre o cristão e Deus. Nesta modalidade, de fato, não existe a existência da religião. Foi o que Jesus disse para a mulher samaritana: a hora vem e agora é chegado em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, dirigindo, na rua, no trabalho, em qualquer lugar, a pessoa pode adorar a Deus. Isso se refere à comunhão vertical. Já a comunhão horizontal é a comunhão que os salvos devem ter entre si e os demais membros do corpo de Cristo, como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 12, 27. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O Espírito de Cristo reconheceu a necessidade de haver igreja como religião para haver estímulo entre os membros do seu corpo. Então o texto de Hebreus 10 e 24 diz assim: consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então é na reunião de pessoas, na reunião de cristãos, e especialmente dentro da organização religiosa, é que através do contato físico, através do amor fraternal, através da ceia do Senhor, é que
e da pregação da palavra do Senhor, da oração, é que os crentes são estimulados ao amor e às boas obras. Na comunhão vertical, só o cristão e Deus, não existe a figura do membro do corpo de Cristo, do irmão que serve para estimular o amor. Então, o modelo de igreja que Cristo idealizou para o seu povo, ela envolve, claro, que a comunhão vertical, que é a principal, mas necessariamente também a comunhão horizontal. E só é possível exercer o amor fraternal através do ajuntamento de pessoas, ou seja, através da religião. Outra ilustração bíblica da existência da religião, vital à fé, é a dependência dos membros do corpo de Cristo. Assim como os membros do corpo humano são dependentes entre si, através dos ligamentos, temperatura, circulação sanguínea, oxigenação, sistema nervoso, que é a rede de comunicação que capta informações e envia para todo o corpo, semelhantemente é a igreja. Então, se no corpo humano faltar oxigenação por poucos segundos, é possível causar um estrago mortal ou irreversível. Então, toda essa estrutura que existe no corpo humano, no sentido figurado, ela também existe dentro da religião para que os seus integrantes, os seus membros possam ser estimulados ao amor fraternal e às boas obras. Então, semelhantemente, é a igreja, só através da religião é que os membros do corpo de Cristo conseguem interagir entre si e o corpo para conservar a vida. Então, se não tiver o amor, como no corpo humano, se não tiver a temperatura, o corpo desenvolve uma hipotermia e o infarto imediato. Assim também deve haver esse contato entre os membros do corpo de Cristo. Por isso, a Igreja de Cristo foi concebida como organismo e como organização, para não atrofiar e perder a sua identidade, como ocorre na maioria das pessoas que escolhem ser desigrejados ou sem religião. Então, quando a gente aborda uma pessoa que não tem religião, ele não sabe quase nada da palavra de Deus ou não sabe nada, porque essa ausência, esse distanciamento dos membros do corpo de Cristo faz com que ele tenha uma vida vaga e vazia. E o texto que lemos afirma o que nós acabamos de dizer. Então, repetindo o texto, diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para pastores, e outros para evangelistas, e outros para doutores e pastores. Não foi por acaso, foi querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, essa interação de pessoas escolhidas por Deus, idôneas e conhecedores da palavra, eles promovem o aperfeiçoamento dos santos, para evitar que os santos sejam levados por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Portanto, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Que Deus te abençoe e possa falar melhor ao seu coração. E nesse instante nós vamos orar para finalizar esta palestra. Nosso bondoso Deus, nós te adoramos e te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu de trazer mais uma palestra de esclarecimento a respeito desse vento de doutrina que vem enganando
fraudulosamente as pessoas, tirando elas dos caminhos do Senhor, mas que a partir de agora, com esta mensagem tão esclarecedora, elas possam voltar aos princípios bíblicos e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e entender que a igreja que ele fundou, ela está firmada no princípio da comunhão horizontal e da comunhão vertical. Assim te pedimos em nome de Jesus. Muito obrigado por ter nos assistido. Se torne um parceiro do nosso canal se inscrevendo e compartilhando para que outras pessoas venham ser alcançadas com a genuína palavra de Deus. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.